Alhamdulillahi wahda, wa usalli wa usallimu ala man la nabiyya ba'da. Queridos irmãos, queridas irmãs, em primeiro lugar agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala e agradecemos de seguida nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pelos ensinamentos. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pela misericórdia. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pela saúde. E agradecemos a Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pela herança de conhecimento. Queridos irmãos, o nosso conselho do dia é referente a Tauba. Tauba, como dizem os grandes ulamãs, é obrigatório. A Taubatu wajibatun ala min kulli dhanbi. O arrependimento é obrigatório acima de todo tipo de pecado. Seja aquele pecado menor, seja um pecado maior. O muçulmano é obrigatoriamente a ficar arrependido pelo pecado que comete. E por estas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala chama aos muçulmanos, aos mu'minin em especial, para poderem fazer um arrependimento sincero. No Surah Tahrim, nos versículos 8, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu. Ou só os que creem Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui refere-se os crentes, mas não quer dizer que os não crentes não podem fazer tauba. Mas o tauba dele é de se arrepender de não ser crente. Nesse caso, se arrepender de não ser muçulmano e tornar-se muçulmano. Isso é tauba também. Isso é tauba. Mas nós vamos se especializar mais naquelas pessoas que, dentro do Islã, o ser humano, na sua origem, ser aquele que a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Kullu ibn Adam khata. Todo ser humano tem seus erros. Wa khairu khata'ina at-tawwabin. Mas o melhor dessas pessoas que cometem erro é aquela pessoa que se reconhece e pede perdão ao seu Senhor. E, queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz: Tubu ila Allah. Voltem arrependido na totalidade para Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha. E este vosso arrependimento deve ser um arrependimento sincero. Por que Allah subhanahu wa ta'ala chama aqui taubatan nasuha? Um dos fatores é porque existe certos tipos de tauba que não são taubatan nasuha, que não são taubas, que não são arrependimentos sinceros. Por exemplo, alguém hoje diz: astaghfirullah, eu já deixei de fazer zina. Peço perdão a tubilei, eu já deixei de fazer zina. Mas amanhã está a ver uma mulher está a passar e você logo cai na mesma mulher quando você já cometeu, já pediu tauba hoje. Então, este tipo de tauba não é sincero. Astaghfirullah, eu já deixei de fofocar. Astaghfirullah, eu já deixei de comer riba. E automaticamente, quando tem oportunidade, você acaba praticando aquela ação. Este não é taubat an-nasuha. Taubat an-nasuha observa certas regras, certos parâmetros no Islã. Uma das regras é porque quando o pecado for aquele pecado ligado diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, tem três shurutos, tem três condições. Para ser válida, para ser considerado taubat an-nasuha, deve observar essas regras. A primeira regra, o primeiro shurut, ou seja, a primeira condição, an yuqli'a anil ma'asiyah, é pausar, parar de cometer aquele pecado que tu vinhas cometendo. Então, paras de cometer, se é zina, deixa de fazer zina e você pede tauba no Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda condição é an yandama ala fa'iliha, detestar cometer aquele pecado e detestar as pessoas que cometem o mesmo pecado que você pediu tauba. Eu gosto muito, nas minhas explicações, citar o exemplo, porque o exemplo faz aproximar o ouvinte naquilo que é o tema. Imaginemos, você era um alcoólatra, era um bêbado, podemos dizer isso. Mas hoje você pede tauba. Allah subhanahu wa ta'ala se arrepende na totalidade por você ser bêbado, porque al-hamur, nesse caso a bebida, é rígido. É algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu no Corão. E você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, deixa de beber. Não pode dizer astaghfirullah com uma garrafa na mão de vinho. E astaghfirullah o quê? Se você na mão segurou uma garrafa, está a beber ainda.
para de beber e diz astaghfirullah. Depois de dizer astaghfirullah, e deve detestar a bebida, deve detestar voltar a beber, deve detestar toda pessoa que bebe. E a terceira regra, أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا, é decidir não voltar jamais a beber. Esta regra é observada quando o pecado é ligado diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E se for aquele pecado que está ligado com o ser humano, existem certos pecados na classificação dos pecados, também classificam-se nessa categoria. Não só é menor e maior. Classificam-se pecados ligados com Allah e pecados ligados com o ser humano. Os pecados ligados com o ser humano são aqueles que tu vais injustiçar. São aqueles que tu vais injustiçar um ser humano igual. Suponhamos, tu pedes dinheiro, pedes vale a alguém e não queres devolver. Automaticamente, este tipo de pecado, para tu seres perdoado com Allah subhanahu wa ta'ala, deve devolver o valor de dono. Ou, vamos supor, tu bates em alguém e aquela pessoa sentiu-se injustiçada. Tu, para seres perdoado no Allah subhanahu wa ta'ala, deves pedir perdão à pessoa que tu bateu primeiro e depois vais pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não peça perdão a Allah antes primeiro de você organizar o perdão com o ser humano com quem você cometeu a injustiça ou você injustiçou. E isso é o quarto shurut se o pecado for ligado com o ser humano. Significa, se o pecado é ligado com Allah, tem 3 condições. É muito simples ser perdoado, como shirk, como zina. É só separar, detestar e não voltar a praticar. Allah perdoa. E quando for ligado com o ser humano, como questões de fofoca, questões de injustiça, questões de burla, você deve devolver o dinheiro do dono que burlou. Imaginemos você burlou alguém, um valor, e você quer pedir perdão. A norma é você devolver aquele dinheiro que você fez injustiça àquela pessoa e pedes perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Senão, se tu não devolves o dinheiro que pediu, o dinheiro que você roubou de alguém, esse dinheiro serás obrigatoriamente, serás obrigado a devolver Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Nur, diz: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Este versículo Allah subhanahu wa ta'ala fala do sucesso. Fala como é que alguém deve alcançar o sucesso Yawm al-Qiyamah. Primeiro diz: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Devem se arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala. Voltai-vos arrependido na totalidade para o vosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Oh, sois mu'min, sois crentes. Em todos os seus pecados você deve voltar no Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. لَعَلَّكُمْ, quizá, possivelmente, tuflihun, poderão vir a ter um sucesso Yawm al-Qiyamah. Queridos irmãos, tem sido um pequeno conselho, só para podermos um pouco raciocinarmos naquilo que estamos a praticar diariamente. Até Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith, ele diz: Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu. Ó sós humanos, voltai-vos arrependido para Allah subhanahu wa ta'ala e peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khaira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.